características de Marinho e Everton Ribeiro. Então, pensando num clube como o Flamengo, que tem essa capacidade financeira de ter mais de um bom jogador por posição, eu vejo que pelas ideias do Vitor Pereira se encaixa. Para mim, a grande questão é financeiro, como o Flamengo vai encontrar uma composição, já tem um elenco muito caro, para encaixar o Douglas Costa, se encontrar oportunidade de mercado, jogador querendo voltar, topando baixar um pouco a pedida salarial, eu vejo válida a conversa e até uma possível investida. Eu tava brincando, né, falando que só jogam 10, mas tem título para ganhar, né? Tem Copa do Brasil, tem Libertadores. Então, por isso, né, tem brasileiro, tem estadual, tem Recopa. Exato. Título não falta para mudar o time, para manter o time forte em todas as competições. O movimento do Flamengo é pensando em ter, não só, a gente fala muito, mas os treinadores falam muito, né, de não ter só, eu não conto só com 11 jogadores. Mentira, a maioria já sabe que são os 11 ali, os eleitos titulares. E durante a temporada, uma temporada longa, onde você tem já Mundial, Recopa, você tem Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Estadual, quanto mais você tem seu elenco recheado. E se você puder ter 22 titulares, você consegue rodar muito mais o seu elenco. Agora, é o que o Breler falou, é o cuidado. O Flamengo também tem muito dinheiro, a gente sabe, mas tem que ter um pouco de discernimento ali, de equilibrar, né? De pensar no contexto total. Porque a gente fala de um Douglas Costa que a gente viu e que a gente já não vê há algum tempo, né? A gente sabe da capacidade, do que ele pode oferecer. Mas aí eu tô com o Caco. E aí? Mas ele vai pro banco, ele vai aceitar isso legal? Como é que vai ser esse processo? Vitor Pereira vai olhar para ele e vai falar, não, então o Everton vai pro banco. E como é que vai ser isso? Então há todo um processo ali que a diretoria vai avaliar. Agora, Flamengo, se tem Cristiano Ronaldo no mercado, tem que olhar, gente. Indo atrás, né? É obrigatório que todo dirigente, todo cara que planeja o futebol, que organiza, que faz ali toda a compensação do clube, pense nos melhores atletas para compor seu elenco. Se vai ser possível, aí é outra questão. Mas que ele tem que conversar, tem. Tem que falar, Breler, e aí, você tá livre amanhã para fazer o programa? Putz, amanhã eu não tô. Não tô mesmo. Bom, então... Não, acho que o Marcos Braz... A conversa é válida. Ele tá fazendo o papel dele ali. O Flamengo tá abocanhando, como eu disse, todo mundo. Sondagem não é garantia de contratação. Então, Marcos Braz está ali, por enquanto, jantar, coisa ali de relacionamento, dá essa perguntada, mas para mim não vale trazer o Douglas Costa no mesmo patamar em que ele voltou ao Brasil no Grêmio. Acho que não. Que ali era um dos maiores salários do país. Para um clube, diferentemente do Flamengo, o Grêmio se organizou financeiramente, mas não tem a mesma bala na agulha de ser tão agressivo no mercado quanto o Flamengo. Então, nesse caso, eu vejo que muitos torcedores torcem o nariz por causa do histórico recente do Douglas Costa. Se a gente for analisar carreira, um cara que chegou na Europa, jogou Bayern de Munique, conseguiu ter uma carreira longa, é interessante e é inegável a qualidade. Disputou Copa do Mundo. Agora, pelo histórico de lesão e o que deixou no Grêmio, deixa essa preocupação e faz com que o Flamengo tenha até um trunfo nessa negociação, de saber que o jogador está embaixo. O Flamengo está na vantagem, Exato. Porque tem um elenco estrelado, é o atual campeão da Libertadores. Não é uma necessidade obrigatória, um desespero de encontrar um cara. O Flamengo está na vantagem completa. E outra, quem não queria jantar também, né? Jantar num lugar legal. Pago ainda? Ele chega... Diga lá, Caco. Ele chega para o banco, na minha opinião, né? E ele pode entregar muito tecnicamente. Eu vejo que é uma ótima contratação. Ele é um grande jogador. Sim. A questão é aquilo que eu já falei em relação à personalidade dele de ficar no banco ou não. Agora, na relação da hierarquia do banco, eu vejo ele, se estiver fisicamente bem, já na frente do Cebolinha e do próprio Marinho. Com maior qualidade e potencial para ser, assim, talvez o 12º jogador. Aquele cara para mudar em várias posições até. Ele é versátil, cobrador de falta... bate muito bem na bola, é importante, jogador que pode entregar muito para a equipe do Flamengo, mas começando no banco. E quando o Bruno Henrique voltar fisicamente, é mais um para tirar a posição dele e a concorrência vai ser difícil. Ele pode entregar bem nessa questão de variação de jogos. Ele tem essa característica de ser um cara que entra para mudar o jogo, né? Que dá outra cara. Vocês estão com o Caco? Será que ele entra... Eu não sei se ele entra para tomar uma vaga, entre aspas, do Marinho e do Cebolinha. Será que esses caras não estão um pouco à frente? Será que ele chegaria já para tomar a vaga de reservas que hoje são quase que ali titulares do time? Então, mesmo que não tome,
um cara como Douglas Costa, com esse currículo, já bota uma pressão automática. Sim. Se alguém tiver relaxado ali no ataque, já vai saber, opa, o cara chegou. Exatamente. E não só, o Douglas Costa não precisa se provar mais como jogador. Mesmo com esses 2 últimos anos dele? Então, mas caras desse tamanho já tem uma hierarquia que os próprios atletas reconhecem. Opa, isso aqui tem bola. Então, se ele interessado, um cara que consegue retomar o seu melhor no aspecto físico, para mim tem bola para ser um concorrente à altura. Para mim o Cebolinha hoje está à frente. Mas vai ter que mostrar dentro de campo. Claro, claro. Mas hoje o Cebolinha está à frente, conseguiu terminar a temporada relativamente bem. Por mais que tenha demorado a entrar nesse sistema do Flamengo, conseguiu. O Marinho oscilando bastante. Então, nesse cenário de disputa, não titularidade num primeiro momento, acho bem difícil e imagino até que a abordagem do Flamengo é já considerando o Douglas Costa num outro patamar. Um jogador de 32 anos, que vai chegar num contexto bem diferente do Grêmio. O Brás falou isso no jantar? Entre a entrada e o prato principal, ele falou ali, ou entre a sobremesa, né? Ele falou pro Douglas, ó, calma. Então, se você vier... Eu vejo que isso dificilmente entra no papo de um clube que está querendo contratar um jogador. Pô, você está chegando para ser reserva. Será que não entra num papo com um cara desse nível? Não. Não, acredito que não. E o Douglas sabe, até pelo elenco que o Flamengo tem, e é um elenco vencedor, que vai ser difícil conquistar um espaço. E é bom para ele isso. Agora, para o Flamengo, hoje, é melhor para o Flamengo contratar o Douglas ou para o Douglas jogar no Flamengo? Para mim é indiscutível que o Douglas precisa Sim. de um espaço, de um holofote como o Flamengo para se recuperar, para ter uma imagem diferente do que deixou no Grêmio. Mas analisando friamente, só pela bola, o que o Vitor Pereira privilegia de jogo, eu vejo que pode ser um reforço interessante por chegar embaixo e o Flamengo talvez conseguir uma pechincha de mercado para reduzir a pedida salarial. Vamos dar uma olhada no que os nossos fãs de esporte estão falando. Agora eu quero ver se vocês vão manter a opinião de vocês aí, porque eu estou sentindo aqui pelo Twitter, na hashtag F360BR, a galera não está muito feliz. Não está nada feliz. Ó, o Danilo está falando que o Flamengo precisa contratar pelo rendimento e não pelo estrelismo. Olhando para os números que a gente mostrou há pouco, o rendimento não vai muito ao lado do Douglas. O Silvani tá falando, ninguém quer o Douglas Costa, não. Viu, Natália? Tá falando pra você aí, ó. Pra mim? O José Laércio Pereira tá falando, seria o novo Vitinho ou estou pessimista? Ingrato. Acho que não. Teve seus bons momentos. Aí ele tá sendo... Cara, assim, a torcida tem razão em colocar essa questão, porque o histórico é o que a gente vinha falando, não só do Douglas Costa, mas de outros jogadores que já não apresentam um futebol como a gente via, né? E aí eu posso citar o exemplo, voltar lá no Daniel Alves, que justifica. É uma temporada passada em que o Douglas Costa ficou muito abaixo daquele Douglas Costa que a gente já viu. É o que a gente falou, o Flamengo não está no desespero precisando de uma estrela, de uma super estrela, de um cara que já foi muito bom, para voltar ao cenário brasileiro e ser protagonista, como foi o caso do Grêmio. O Grêmio, quando vai atrás do Douglas Costa, além da identificação, tem uma necessidade de um protagonista de peso naquele E não deu certo. E não deu certo. O Flamengo pode arriscar no sentido daquilo tudo que os meninos já disseram. Mas será que precisa arriscar? Mas não tem. Então, mas arriscar. Momento... Mas se o valor for bom, por que não? Ele é um jogador que, tecnicamente, se ele tiver condições físicas, ele vai entregar muito. Mas agora sim, tem que ser algo que financeiramente para o Flamengo esteja ok. Não vai comprometer mais nada. A minha questão é, você já vai, entre aspas, apostar num técnico novo para uma temporada nova, e aí você vai pôr nesse bolo um jogador que... Porque assim, não é que nos últimos anos ele vem sendo um jogador regular, que você sabe que você vai colocar ele ali, ele vai se adaptar rapidamente, ele vai entregar pelo menos aquele que ele estava entregando nos últimos 2 anos. Ele terá que ter uma melhora significativa. Ele vai precisar de uma melhora significativa dos números deles dos últimos anos, com um técnico novo. Então, a minha pergunta, será que vale essa aposta para o Flamengo? Será que o time já não está tão encaixado e já não vai precisar desse time para o Vitor? Tecnicamente, Matheus, é porque ele fisicamente não estava tão bem, ele vinha de lesões, ele tem que ter essa sequência. A dúvida é assim, é bem o que a Natália falou, se ele estiver bem fisicamente, ele encarar de boa essa questão de ficar no banco, ele vai começar no banco, né?
A não ser no Campeonato Carioca, para estrear o novo jogador, pode ser que coloquem ali, mas aí não vai ser uma estratégia do Vitor Pereira do time titular, vai ser algo até para testar o jogador, pode ser importante. Mas eu digo quando for jogo para valer mesmo, time titular do Flamengo, ele vai estar fora no início. Ele vai encarar de boa isso por um tempo, né, entrando, deixando o Marinho entrar na frente. Essa é a questão, porque quando ele estiver bem fisicamente, tecnicamente vale a pena daí a questão financeira se ela for adequada ao valor do jogador pela idade. Aí por que não tentar, por que não buscar? Prefiro jogadores assim que a gente conhece tecnicamente do que aquele que é uma aposta e nunca entregou tecnicamente, porque ele entregou até mesmo na seleção brasileira na Copa, quando ele entra, ele entrega muito bem, poderia ter entrado até antes no time na última Copa, quando jogou muito bem. A última Copa dele foi uma das esperanças do Brasil quando ele entra pro jogo contra a Bélgica, também deu um calor naquele lado direito da defesa belga. É um bom jogador. Não, ele é um baita de um jogador. Um baita jogador. O cenário brasileiro hoje, porque a gente tem de escassez de talento, de craque, porque pode citar numa mão os craques realmente que jogam hoje no Brasil. Ele é craque. Craque mesmo. Craque. Ele é nesse cenário. E voltando ao Brasil, ele teria condições de se juntar ele foi protagonista no Bayern, protagonista na Juventus, exatamente, em grandes times da Europa. Não, eu não recomendaria a contratação do Douglas Costa para um clube como Santos ou São Paulo. Dívidas altas, a necessidade de dar o tiro certeiro. Com o Flamengo, esse risco é reduzido por já ter essa base. O Flamengo não está contratando por uma necessidade, como a Nath falou, uma urgência, e principalmente por ter a capacidade de barganhar. O Flamengo hoje, por ser um clube que tem capacidade competitiva, capacidade de disputar título, de ser atrativo para o atleta, consegue em algum momento conseguir reduções como a do Oscar. O Flamengo foi negociar com um cara que ganhava uma fortuna na China, estava disposto a baixar essa pedida porque queria voltar para o Brasil. Sim. E sabia que não havia um lugar melhor do que o Flamengo. Então isso também pode pesar na hora de negociar com o Douglas Costa, conseguir, quem sabe, números razoáveis pelo momento de carreira dele e ser um cara útil pela ideia do treinador. O Matheus Vital, que voltou desacreditado para o Corinthians, o Vitor Pereira usa bastante por ter essa característica de um articulador que joga pelo lado. E o Douglas pode entregar isso. Agora imagina, igual a nossa grua, que ela vem passeando. Vocês imaginam no dia lá da estreia do Flamengo, a grua vai passeando assim, ó. Cebolinha, Douglas Costa, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, Pedro, Thiago. Rapaz, focando só no ataque ali. É muita gente boa, não? É muita gente boa, cara. Ainda tem a molecada, né? Isso é bom pra ele, pro Douglas Costa, porque ele divide a responsabilidade. Quando ele chega no Grêmio, ele era o cara do Grêmio. Sim. Todo mundo cobrava só dele, muito mais dele do que os outros. No Flamengo isso é uma vantagem. Claro que quando ele entrar vai ser cobrado muito pelo torcedor do Flamengo, mas ele tem outros caras para dividir e para serem cobrados num elenco de grande qualidade. Então por isso que nesse aspecto ir para o Flamengo, como o Breler falou, se ele vai para o Santos, imagina a cobrança, é uma coisa meio Ricardo Goulart, guardadas as proporções do jogador, mas só estou dizendo o que se espera de um jogador quando vai para um clube como o Santos, e quando vai para o Flamengo é diferente. O próprio Cebolinha, olha como administrou bem o Flamengo, ele não começa muito bem, tem algumas chances, daqui a pouco ele desperta no Flamengo e está tendo outras oportunidades. É assim que o Douglas Costa pode entrar no Flamengo para ir muito bem. E outra, aposta alta, risco alto ou não, mas o retorno também pode ser alto, né? Só não tem um retorno financeiro porque ele não tem tanta idade assim para voltar a ser vendido. O retorno em campo, a gente sabe, pelo que ele mostrou durante a carreira, é gigante. Ó, outra estrela no Brasil, tá? Luizito Soares. Será que vem? Será? Será que vem para jogar no Grêmio? Será o nosso próximo assunto do Futebol 360. Mais uma pausa, a gente já volta.